Você já parou para pensar que está preso num reino de trevas sem nem perceber? E que alguém pagou um preço altíssimo para te resgatar? A Bíblia diz que fomos arrancados do domínio das trevas e transportados para o reino de Cristo. Mas será que estamos vivendo como cidadãos desse reino? Fica comigo que eu vou te mostrar que isso realmente significa, depois da vinheta. A suprema soberania de Cristo e o caminho da conciliação. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 23, o apóstolo Paulo nos apresenta a centralidade e a supremacia de Cristo no plano de salvação e reconciliação da humanidade. Ele começa destacando como Deus nos tirou da escuridão espiritual e nos trouxe para o reino do seu Filho Jesus Cristo. A passagem fala sobre a obra redentora de Cristo, seu papel como cabeça na igreja e a reconciliação realizada por meio de sua morte na cruz. Agora, se você está gostando, comenta aqui para eu saber. Diz assim: eu vou até o fim, para eu trazer mais conteúdos relevantes. A transferência do reino das trevas para o reino de Cristo, versículo 13 e 14. Paulo declara que Deus nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Esta transferência não é apenas uma mudança de lugar, mas uma mudança de natureza. Antes estávamos sob a dominação do pecado e da morte, mas agora em Cristo fomos feitos participantes de um novo reino, o reino da luz e da salvação. Em Cristo temos redenção e perdão de pecados. A redenção refere-se ao resgate da nossa condição de escravidão ao pecado, enquanto o perdão de pecado revela a purificação que experimentamos através do sangue de Cristo. Agora, se você está gostando, não perca tempo. Clique aqui em inscrever-se e faça parte dessa nossa jornada incrível. Seu próximo passo começa aqui. A supremacia de Cristo sobre todas as coisas, versículo 15 ao 17. Paulo enfatiza que Cristo é a imagem do Deus invisível e a primeira criação de Deus. Não significa que Cristo foi criado, mas que ele é a revelação visível do Deus invisível. Ele é a imagem perfeita de Deus. Além disso, Cristo é descrito como o Criador de todas as coisas, versículo 16. Todas as coisas visíveis e invisíveis foram feitas por ele e para ele. Cristo tem a supremacia sobre toda a criação. Ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Portanto, não podemos entender o mundo, a vida e a história sem reconhecer que Cristo está no centro de tudo, sendo o fundamento e a finalidade de toda a criação. A igreja, o corpo de Cristo, versículo 18 ao 20. Cristo é também a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ele é o princípio e o fim de tudo. Como é o primeiro entre os mortos, ele tem a primazia em todas as coisas, pois por sua morte e ressurreição ele trouxe reconciliação entre Deus e a humanidade. Cristo foi o sacrifício perfeito que restaurou o relacionamento quebrado pelo pecado. Ele fez a paz com Deus por meio do seu sangue derramado na cruz. Cristo é o único meio de reconciliação com Deus. A reconciliação alcançada pela morte de Cristo, versículo 21 ao 23. Nos versículos finais, Paulo lembra aos Colossenses da sua condição anterior, estranhos e inimigos de Deus vivendo em pecado. Contudo, pela morte de Cristo, fomos reconciliados com Deus. A morte de Cristo foi a base para a nossa justificação diante de Deus. Agora somos chamados a permanecer firmes na fé, sem nos afastarmos da esperança do Evangelho que foi anunciada a todas as criaturas. A reconciliação é um dom gracioso, mas exige uma resposta fiel e perseverante do crente. Em Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao 23, vemos a obra imparável de Cristo na criação e na redenção. Ele é o Rei soberano, o Criador, o Redentor e o Reconciliador. Cristo é o centro de tudo e por meio dele fomos restaurados ao relacionamento com Deus. Nossa vida cristã, portanto, deve refletir a centralidade de Cristo, sendo firmados na fé e vivendo de acordo
com a esperança gloriosa do Evangelho. Nos dias de hoje, é essencial que, como igreja e como indivíduos, reconheçamos e vivamos a supremacia de Cristo em todas as áreas de nossas vidas. A salvação que Ele nos oferece deve ser vivida diariamente, com gratidão e compromisso. Devemos também permanecer firmes na fé, enfrentando as adversidades com a certeza de que fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo. Agora eu quero te convidar a orar comigo. Vamos orar juntos? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor me tirou das trevas e me trouxe para o reino de Jesus, o seu Filho amado. Obrigado pelo perdão e pela salvação que tenho através do sacrifício dele na cruz. Eu sei que antes eu estava longe de ti, mas agora fui reconciliado pelo sangue de Cristo. Quero viver para te agradar, permanecer firme na fé e nunca me afastar da esperança que o Evangelho me dá. Jesus é o Senhor de tudo. Ele criou todas as coisas e sustenta tudo pelo seu poder. Ele é o cabeça da igreja e trouxe paz através da cruz. Por isso, eu entrego minha vida a Ele e peço que me ajude a crescer na fé e a viver de um jeito que glorifique o seu nome. É isso que eu oro, te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus em nome de Jesus.